Estamos começando o programa Estúdio Butuí, 8 horas 15 minutos, segunda-feira, hoje 14 de abril de 2025, Dia das Américas, ou Dia Pan-Americano e Dia Mundial do Café. O tempo é bom, a temperatura caiu bastante, tivemos já uma mínima de 12 graus, 14 graus neste momento. 8 horas 16 minutos, nós estamos no Estúdio Butuí, juntamente com o Igor, e recebendo a doutora Laís Saboia Souto, diretora das Promotorias de Justiça em São Borja. Doutora, uma satisfação recebê-la nos nossos estúdios e muito obrigado por aceitar o convite da produção do Estúdio Butuí. Bom dia, doutora. Bom dia, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar aqui na Rádio Butuí, o convite, e também agradecer à população samborgense que hoje nos escuta. Doutora, nos fale da sua trajetória até chegar como promotora, enfim, esta carreira. Eu sou formada na USP, no Largo de São Francisco. Formei em 2012, turma 181, que a gente chama. Como outros 2 colegas aqui, promotores de justiça no Rio Grande do Sul. E depois disso, eu trabalhei no Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu fui analista em Itapevi, que é uma cidade no extremo oeste da região metropolitana da cidade de São Paulo, uma cidade muito carente. É literalmente o fim da linha do trem, ali. E depois eu trabalhei na Procuradoria Civil, também no Ministério Público do Estado de São Paulo. E depois de muitos anos, quase 10 anos de estudo, passei aqui como promotora de justiça no Ministério Público do Rio Grande do Sul. E a minha primeira comarca foi Santo Augusto. E de lá me promovi aqui para São Borja. Estou muito feliz de estar aqui na fronteira. E aí, doutora, tu falou da USP, né, o Largo de São Francisco, que é acho que a escola mais famosa de direito do Brasil, né? Tem 14 presidentes da República lá se formaram lá em Direito. A gente conversava antes do estúdio aqui, o ministro Alexandre de Moraes foi teu professor. Foi. Qual foi o peso, qual foi a importância de estudar na USP Direito? Que contribuiu para a tua trajetória? A Faculdade de Direito da USP, o Largo de São Francisco, é uma faculdade com muita história. Eu acho que nisso, e com muitas tradições. E nisso eu acho que ela se assemelha ao povo gaúcho. É uma escola que cultiva as tradições. E eu aprendi a cultivar as tradições e eu aprendi um pouco também. Eu fui bastante envolvida com a parte artística, os alunos que gostavam de escrever, que gostavam de declamar poesia, que gostavam de música, que faziam récitas. Tem um túmulo que fica lá no Largo, o túmulo do Julius Frank. Então, eu acredito que foi importante para mim como pessoa e como entender que o mundo jurídico, às vezes, ele não é apenas jurídico, mas ele tem que ser humano. Ele tem que fazer parte da comunidade, ele tem que se comunicar não apenas naquele círculo do direito, mas também com o próximo. E eu espero trazer um pouco disso na minha atuação. Doutora, já que falou com relação a se inserir na comunidade, sempre teve assim, algo mais conservador, falando judiciário e também Ministério Público, claro que a gente sabe diferenciar, e nós vamos falar disso aí. A questão de magistrados e também de promotores. Se inserir na comunidade, estar vivendo a comunidade, hoje o Ministério Público mudou isso aí, as pessoas que estão no Ministério Público? Eu entendo, a minha compreensão do Ministério Público Gaúcho é que ele cultiva isso como tradição. Nós recebemos já orientações quando nós fazemos o curso de formação aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul, que é uma característica do Ministério Público Gaúcho, essa inserção na sociedade, de comparecer às festas comunitárias, ir ao mercado, ir aqui, ir ali. É o dia a dia de estar na comarca, o promotor não é um espantalho que fica ali plantado na comarca, no que a gente tem o dever jurídico de residir na comarca, mas ele tem o dever também de olhar o que está acontecendo, se inserir, ouvir
às vezes, aquele problema que aparece lá na promotoria, é alguma coisa que a gente ouviu na cidade. Já me aconteceu, inclusive, de estar trabalhando num caso e ouvir indiretamente, depois que eu fui descobrir que ia ser uma testemunha de um processo, mas eu ouvi essa mesma pessoa comentando aquele caso com alguém no supermercado. Eu estava logo atrás, ali na fila. Então, e se vê agora o importante também nesse momento é ver aí as instituições de São Borja, alguma coisa de saber, olha, tem que endereçar um convite lá para a promotoria, para o Ministério Público, enfim, também tem que para participar desta ou daquela atividade também, né? Sim, mas eu devo dizer que nós recebemos mais convites, eu e a minha colega aqui, a doutora Janice, do que nós conseguimos comparecer. Essa tem sido a nossa realidade. E eu fico muito feliz que a Sociedade São Borgense, eu espero honrar essa estima que tem pela instituição do Ministério Público. Doutora, o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição essencial à justiça, é o guardião da Constituição Federal, da ordem pública e também tem como papel defender os direitos individuais indisponíveis. A ideia seria que o Ministério Público ele não existe só para ele. Não tem por que existir do Ministério Público sem a sociedade. O Ministério Público existe para garantir os direitos de todos. Ele tem uma atuação coletiva muito importante. Então, não seria, por exemplo, o direito de uma pessoa... Não, a ideia, por exemplo, isso é uma coisa que acontece em vários lugares. Atualmente, eu não tenho atuação na educação, mas, por exemplo, falta de vagas em creches. Uma coisa que é recorrente, infelizmente, no Brasil. Se está faltando creche na cidade, existe uma atuação coletiva para buscar a solução desse problema. A ideia seria, por exemplo, a defesa do meio ambiente também. Uma atuação coletiva do Ministério Público. Uma atuação na improbidade. A improbidade, ela tem como papel proteger o dinheiro público. O dinheiro público não é deste, não é daquele, é de todos nós. Doutora, já nesse sentido de improbidade... Como que o Ministério Público fica de olho em prefeito, em vereadores, em secretários de uma administração para ver se eles estão jogando dentro das quatro linhas? Como é que acontece esse olhar e quando que o Ministério Público entende que tem que intervir numa situação e aí a motivação seria defender a comunidade, é isso? Defender o local onde se está? A ideia de probidade seria de defender os princípios da administração pública que estão na Constituição Federal, a impessoalidade, a probidade, né, a ideia de que o dinheiro público tem que ser usado com economicidade, entre outros direitos. Mas a ideia seria também de primar para que esses direitos sejam respeitados. E com relação à fiscalização, existem uma série de mecanismos, inclusive uma cooperação com o Tribunal de Contas do Estado. E ainda nós recebemos diversas denúncias que algumas todas elas são averiguadas, todas que chegam, né? Algumas vão chegar a algum ponto que vai necessitar de alguma ação judicial ou que tem algum fundamento, né? Porque a gente sabe que às vezes nem tudo tem fundamento e nem tudo tem atuação do Ministério Público. Por exemplo, já me lembro de casos em que determinado ente público recebeu uma verba de emenda parlamentar, não conseguiu cumprir os requisitos, o dinheiro foi devolvido e um dinheiro do próprio ente público foi utilizado para terminar aquela obra ou aquele... São dinheiros de rubricas diferentes, não tem nenhuma atuação de improbidade ali. Não houve uma malversação do dinheiro público, não houve... É lamentável que tenha sido a devolução, mas em termos de probidade do dinheiro de todos nós, não haveria uma atuação da improbidade ali. Tá acontecendo agora essa questão aí de um deputado com a emenda parlamentar para a sua noiva, que ela que é vereadora, presidente de uma Câmara de Santa Cruz do Sul. Eu vejo que não está havendo a ilegalidade, mas a questão da imoralidade, isso aí também rebate no Ministério Público, doutora?
Então, quanto a esse caso específico, né, não sendo da minha atribuição Sim. e não sabendo se talvez um dia venha a atuar ali, eu não vou me manifestar. Certo. Mas eu posso garantir que na atuação do Ministério Público são analisados os requisitos da lei de improbidade, que infelizmente foi decepada, assim, destruída nos últimos anos, a própria possibilidade de atuação. Por quê, doutor? Por Como conta foi da feito? reforma legislativa de 2019, pós a Operação Lava Jato, ela teve uma série de emendas que dificultou bastante, reduziu muito as possibilidades de atuação. Por exemplo, se há se vislumbra uma malversação de qualquer tipo de dinheiro público, por exemplo, e tem fundamento suficiente para entrar com uma ação. O Ministério Público ajuiza essa ação. Antigamente era possível fazer um bloqueio de bens aonde? Na conta bancária, que é o dinheiro mais fácil, digamos assim, de bloquear, de garantir que o erário, né, que todos nós sejamos ressarcidos daquilo que está sendo malversado. Atualmente, tem que bloquear joias, semoventes. Olha a dificuldade disso. De repente, a pessoa vai penhorar um semovente, chega lá, o semovente morreu. Os semoventes são as vacas, os cavalos e... Imagine, ou então, todo tipo de... Pensa, se a pessoa que está sendo investigada, claro, tem a presunção de inocência e tudo mais, mas se realmente for uma pessoa mal intencionada, de repente troca aquela vaca, troca aquele cavalo por outro que vale menos, remarca. Então, assim, a dificuldade é imensa quando antes a gente tinha a possibilidade de bloqueio do bem, do recurso público na conta bancária. Então, assim, a dificuldade se tornou realmente muito grande em qualquer tipo de atuação ali, com essa alteração legislativa, que também reduziu muito a própria possibilidade de atuação. Os chamados, os tipos, né? É bem reduzido atualmente. A atuação do Ministério Público e também do Poder Judiciário se dá em conjunto muitas vezes, doutora? Ou tem uma diferença grande? Porque tem uma diferença grande. O Poder Judiciário é, por natureza, inerte. E o Ministério Público é, por natureza, parte. Ele é um ente que busca proteger a sociedade. Enquanto que o Poder Judiciário recebe as demandas, inclusive as do Ministério Público. Então, enquanto o Ministério Público age, o Judiciário ele recebe as demandas e prima pela aplicação adequada e correta da lei. O Ministério Público também prima pela aplicação correta da lei, mas ele vai atrás, ele busca, ele tem todas essas... Eu falei que o Ministério Público recebe essas denúncias. Nós temos uma série de procedimentos administrativos para averiguar eventual denúncia, por exemplo, de improbidade, ou até de algum tipo de ilícito de meio ambiente na infância, com as pessoas idosas, com as pessoas com deficiência, no urbanismo. Então, são uma série de atuações que vão demandar ali. Pode até vir a demandar no judiciário, mas pode ser resolvido antes, com algum tipo de acordo, né? O termo de um TAC, um termo de acordo cível, ou outras formas de buscar esse acordo fora do judiciário. Doutora, tu falou algumas vezes em denúncia, né? Agora a gente estava citando um caso. E como que a denúncia é feita? Por exemplo, uma pessoa vê uma situação, acredito que muitas pessoas tenham medo de denunciar. Ela é anônima, essa denúncia? E também, se a pessoa denunciar uma situação, e essa situação, por exemplo, denunciar um crime, e o crime não aconteceu, ela responde criminalmente, essa pessoa? Acusação falsa, enfim? Depende. A gente tem uma série de meios de denúncia. E quando eu falo denúncia ali, eu não estou indo no termo técnico jurídico, que existe a denúncia do Ministério Público, que é lá na ação penal, é diferente. Mas vamos falar dessa denúncia no jargão popular, né? Eu fiquei sabendo que aconteceu um crime, por exemplo. Existe a possibilidade da denúncia anônima, ela pode ser feita tanto para a polícia, pode ser feita para o Ministério Público. Nós temos um site, nós temos o e-mail da promotoria, nós temos até o WhatsApp hoje em dia. Então, nós recebemos todos esses canais. Mas, assim,
Se essa denúncia for um crime e vier para o Ministério Público, muito provavelmente vai ser encaminhado para a polícia, porque a Polícia Civil é quem, por atribuição constitucional, investiga crimes. O Ministério Público pode investigar crimes, mas devido a nossas atribuições são tão amplas, e aqui nós vivemos uma situação de falta de promotores quase que crônica em São Borja. O que me antecedeu aqui na promotoria foi o Dr. Valmor, que estava sozinho com 5 promotorias. Nós deveríamos ter 5 promotores aqui. Nós temos atualmente 2 e, felizmente, no final da semana teremos mais um promotor aqui em São Borja. Nossa cidade vai agradecer com certeza, porque nós teremos uma atuação muito mais efetiva. Por mais que eu trabalhe, eu não me transforme em 2 pessoas. Então, teremos 3 promotores, mas as vagas seriam para 5 promotores em São Borja. Então, devido à alta demanda, a gente acaba repassando para a polícia esse dever de investigação, embora nós tenhamos poder de investigação também. E com alguns investigação criminal. Sim, e com alguns exemplos práticos, doutora, o que ter um trabalho dobrado, o que essa falta de promotores causa, né? O que ela atrapalha o Ministério Público? Por exemplo, uma promotoria, ela não fica vaga, que a gente chama, nunca, porque é uma demanda social. Então, o que acontece é que outro promotor vai acumular essa promotoria. Eu, atualmente, desde que cheguei em São Borja, estou com 2 promotorias. Eu estou com a primeira promotoria criminal, que atua no crime, principalmente no Tribunal do Júri, e na vara de execuções criminais, né? E também estou acumulando a segunda promotoria civil, que tem toda a atuação civil na família, os pareceres de guarda, de medicamentos, que atua junto a essa parte de saúde pública, pessoas com deficiência que necessitam de interdição, o cuidado dos bens dessas pessoas que estão interditadas, e ainda a improbidade administrativa. E existem uma série de ações, por exemplo, de própria parte de cuidado do patrimônio público. Nós vamos acabar, quando nós estamos assoberbados de trabalho, priorizando alguma atuação. Em geral, aquilo que nós já temos, o que é judicial, porque temos os prazos judiciais, e nos pautamos, em geral, pelas prioridades constitucionais. Então, a prioridade constitucional, por exemplo, são a investigação dos crimes contra a vida. Alguma coisa, o cobertor é curto, alguma coisa vai ficar um pouco prejudicada. Em geral, alguma atuação mais ativa. Eu fiquei sabendo, ou eu vi, de repente eu posso instaurar uma investigação a partir de uma notícia de jornal, ou a partir de... Infelizmente, alguma coisa vai ficar um pouco prejudicada. Eu realmente entendo que o Dr. Valmor fez muito pela cidade de São Borja. Ele mereceu realmente aquela homenagem de cidadão são-borgense, porque ele ficou sozinho aqui. E quem está aqui acaba recebendo muito mais demandas, recebendo as pessoas, fazendo atendimento ao público. Não tem como promotor que está em outra comarca acumulando aqui, fica muito mais difícil para ele vir até aqui e fazer esse atendimento e ter esse olhar. Então, é muito triste que nós não tenhamos toda essa atuação. E retomando só um pouquinho naquela parte das denúncias anônimas, o que acontece com a denúncia anônima? Ela pode ser efetiva? Pode. Mas, às vezes, se a gente não tem um fundamento, a gente não consegue nem chamar a pessoa para a promotoria para conversar e falar: tá, eu não entendi a sua denúncia, né? Às vezes, a gente não se faz entender. Será que o senhor podia explicar? Mas se eu não sei nem quem é, eu não consigo. Então, uma denúncia que tenha um nome, que tenha uma pessoa que denunciou, a gente tem ali uma testemunha que lá na frente, quando a gente for produzir prova para esse processo, vai ser a pessoa que a gente vai chamar. E o Ministério Público, o Poder Judiciário, o delegado de polícia, né, não produz prova. Nós necessitamos desse apoio da sociedade para vir até nós, para dizer: eu vi fulano de tal sendo vítima de um roubo, eu vi quando chegou fulaninho, identificar, de repente, ou contribuir para identificar aquela pessoa que cometeu o crime. Eu vi Beltraninho invadindo a casa. Eu vi, na hora que, por exemplo, infelizmente a gente tem muitos casos de violência doméstica, o marido agrediu a esposa. Isso produz prova. A denúncia anônima é muito mais difícil. Ela acaba não produzindo, não tendo essa contribuição da sociedade para entender, né, produzir essa prova, chegar na verdade e poder punir a pessoa que realmente cometeu o crime. O programa Estúdio Butuí está entrevistando a doutora Laís Saboia Souto,
promotora de justiça. E você você está nos acompanhando, muito obrigado aí através do FM no 87.9 e na página da Butuí FM, facebook.com/Butuí FM. Doutora Laís, acompanha, já que falaste aí em jornal, acompanha muita coisa a respeito de redes sociais? Eu acompanho, eu devo confessar que eu acompanho a maior parte das situações nas redes sociais. Eu acabo tendo uma rotina bem corrida, então acaba sendo até alguém me mandando, na própria, não na rede social, mas no privado ali, alguém mandando, olha, doutora, eu vi tal coisa, e daí... Querendo iniciar uma investigação. Pode iniciar até uma investigação. Então, o Ministério Público ele sempre tem que estar de olho, né, em diferentes fontes, né? Pode ser uma coisa da internet que gere uma boa investigação. Sim, né? Pode ser. E algum caso já te auxiliou nisso aí? Já. Eu me lembro de um caso que houve uma batida de um automóvel que foi bem grave. A pessoa tinha sido vista ingerindo bebida alcoólica antes de conduzir o veículo automotor, tinha sido gravada em vídeo. E esse próprio choque foi gravado por uma câmera. E essa câmera foi enviada para uma das rádios lá da cidade de Santo Augusto. E com auxílio ali da rádio, nós conseguimos esse vídeo, e esse vídeo foi parar no processo. Porque era o vídeo do momento do fato. E que demonstrava, de fato, que a pessoa que estava conduzindo o veículo alcoolizado estava em alta velocidade, uma velocidade bastante incompatível com a via, e isso que provocou o choque. Mas aquele vídeo foi decisivo, foi essencial. Doutora, o que chega mais, tanto de denúncias ou problemas, quais são os casos mais comuns que chegam ao Ministério Público aqui em São Borja? Olha... nós temos muitos casos de violência doméstica, mas aí acaba que a atuação é prioritariamente da doutora Janice, e que tem a promotora com atuação na violência doméstica. Então, eu acabo ficando mais no plantão. E o que me assustou nas últimas semanas foi justamente a quantidade de casos de embriaguez na condução de veículo automotor. Nas últimas semanas, realmente foi bastante expressivo o número de casos, e é um crime dirigir. A gente já lembra, né? Se beber, não dirija. Porque é uma situação que coloca em risco tanto a pessoa que está dirigindo alcoolizado, como todos nós. A pessoa que está na rua não tem nada a ver com isso. A minha mãe teve um primo que morreu aos 21 anos de idade porque um motorista estava dirigindo alcoolizado e passou direto no sinal vermelho e entrou na porta do carro dele. E veio a falecer com apenas 21 anos de idade. A minha tia nunca se recuperou. Era o único filho dela. E partindo daí, doutora, uma campanha junto às autoridades, uma conscientização maior, uma fiscalização maior. O Ministério Público pode também, junto, no caso, a Secretaria competente aqui de Trânsito, buscar, diria, uma determinação, a fiscalização maior nesse sentido ou não? O Ministério Público não tem possibilidade de determinar, né, como que um outro órgão, mas orientar, certo. Sim, e se verificar realmente uma omissão, aí tem outros meios de buscar o Poder Judiciário para determinar. Mas nós temos uma colaboração muito boa. Muitas vezes é melhor orientar do que determinar para ter uma atuação mais efetiva. E outra atuação efetiva é estar aqui falando dessa situação. Não coloque em risco o seu familiar, não beba e dirija. Não cometa crimes, né? Isso é um crime. É um crime porque coloca em risco todos nós. Coloca em risco... A gente pensa, né, que o meu filho vai sair... A gente tem tantos outros meios de voltar para casa, né, do que dirigir um veículo automotor. E colocar a nossa própria vida em risco e das pessoas que a gente ama. No caso, o Ministério Público, ele atua em vários outros viés. Falaste criança e adolescente. Sim.
meio ambiente. O Igor já questionou aí qual é a maior demanda e tal. Mas tem uma relação também muito grande com a questão de júris, de crimes, né? Sim, sim. Quando se pensa no promotor de justiça, se pensa na atuação no tribunal do júri. O tribunal do júri, ele tem uma característica muito singular, que o jurado é uma pessoa da sociedade que não tem nenhuma mácula na sua ficha, não tem ficha criminal. Então, é aquele em que nós todos nos espelhamos. Então, se um dia eu tiver um filho que estiver no tribunal do júri, eu vou ter muito orgulho, porque eu sei que criei bem. E ele vai julgar esses crimes, né, dolosos contra a vida, em que alguém intencionalmente quis tirar a vida de alguém. E é um momento em que a sociedade pode dizer, né, a gente diz, eu não posso fazer nada. Quando a sociedade está ali representada pelo jurado, ela pode diretamente decidir os rumos da sua cidade. E eu acredito que essa é a beleza do tribunal do júri. Então, eu já fiz aqui em São Borja, desde que cheguei, acho que quase 5 plenários de júri. E, infelizmente, nós temos, acredito que mais de 50 casos prontos para julgamento aqui em São Borja, porque nós tivemos muito tempo sem promotor. Uma falta de juízes, o judiciário também sofre dessa falta de juízes, e a nossa sociedade sofre, porque são crimes tão centrais com que a vida de uma pessoa foi tirada, que ficam sem resposta. Inclusive, na última quinta-feira, foi condenado um indivíduo que que tentou tirar a vida de um colega de trabalho há 20 anos atrás. Então, são casos muito antigos que estão indo a julgamento só agora, por essa falta de resposta da sociedade. E isso é muito triste para nós. É muito triste para a sociedade são-borgense. Porque a própria vítima desse delito, desse crime, morreu sem ver a resposta. Ele morreu em 2023, de causas naturais, mas sofreu uma violência tal que quase morreu e não teve essa resposta do Estado antes da morte dele. No caso, a promotora, a doutora Laís, atua muitas vezes na acusação, mas também atua em determinados júris ali pedindo a absolvição. Eu já pedi uma absolvição aqui em São Borja. Já pedi uma absolvição aqui em São Borja. Por legítima defesa de terceiro. Que é o que a gente chama quando a pessoa age para defender uma outra pessoa. Para a pessoa... se alguém está numa situação tal em que ela... São situações muito singulares, né? Usando de meios necessários, né? Sem excesso, que a gente chama. Vai defender um direito seu ou de outrem, de uma agressão atual, ou seja, tem que estar acontecendo na hora, ou iminente, que esteja muito próximo de acontecer, que vai acontecer ali, naquele momento. E é essa situação que o Código Penal permite, né, que não haja crime. A lei fala, não há crime se agir em legítima defesa. Doutora, mudando um pouco de assunto, mas ainda pegando um gancho no que tu falou sobre a demora da justiça, enfim. Ontem eu estava vendo um caso, a gente vive aqui em São Borja um grande problema com a Corsã, com contas superfaturadas, desabastecimento, enfim, muita reclamação. Tá para iniciar já foi instaurada uma CPI, e ontem eu li uma matéria que em Estância Velha, foi em março deste ano, né, que a Corsã foi condenada a ressarcir os consumidores em contas de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, ou seja, 6 anos depois. Eu queria entender como que o Ministério Público vai atuar nessa situação da Corsã aqui numa CPI, como é que ele atua, e por que demora tanto em alguns casos como esse de Estância Velha para ter por exemplo, para o consumidor, né, para o dinheiro voltar para o bolso dele? Bom, não posso falar do caso de Estância Velha, até porque não estou lendo o caso, e como eu já falei, né, não sei se em algum dia talvez eu venha atuar nesse caso em Estância Velha.
Mas com relação à situação da Corsã, o Ministério Público recebeu diversas denúncias, assim como o PROCON, assim como a Defensoria Pública, tanto de situação de desabastecimento, quanto de situações de cobranças abusivas e outras situações envolvendo a Corsã. No início do mês passado, ou no meio do mês passado, há um mês e meio, foi feita uma reunião com a Corsã, com a Defensoria Pública, para buscar uma solução de forma compartilhada. Como o próprio Igor aqui colocou para nós, às vezes a justiça acaba demorando. E por quê? Porque tem que produzir prova, porque tem o contraditório, ampla defesa. E o nosso sistema é isso, é que cada um tem o direito de falar e de se defender e também pense na dificuldade que é provar, ainda que de forma ampla, quanto todos os consumidores de São Borja, de Estância Velha, seja de onde tiver tido, por exemplo, algum tipo de cobrança abusiva do consumidor, em qualquer área, existe uma grande dificuldade em mensurar qual seria esse dano para o consumidor. Porque teria que fazer uma leitura geral ou, de repente, buscar que sejam enviados todo esse material para verificar o que seria excessivo, o que não seria. Então, tem uma dificuldade de prova nessa parte que é muito grande, que não tem como dizer, tem uma complexidade num caso de consumidor de demanda coletiva que é singular. Não é um processo mais comum, mais simples. Por exemplo, uma pessoa individual fala, um raio queimou a minha geladeira. A minha geladeira custou R$500, por exemplo, para consertar. Se comprovou que teve uma tempestade de raio ali e, de repente, isso é demandado. Isso é uma demanda de uma pessoa com um objeto determinado. A gente está lidando com objetos indeterminados de diversas pessoas numa coletividade. Então, já é um processo complexo que vai demandar mais tempo. Por isso que o Ministério Público e a Defensoria Pública estão buscando uma solução com a Corsã de uma forma acordada. Mas é importante, para qualquer demanda coletiva, ter a possibilidade de repente, demandar o judiciário. Que a questão nós queremos uma situação, uma solução o mais rápido possível. Se essa solução, o ideal será que seja vinda por acordo, que venha resolver todas essas situações. E nós estamos conversando, temos algumas atuações, temos procedimentos, se eu não me engano, tanto no patrimônio público quanto na promotoria do consumidor. Eu sei que a Defensoria tem diversas demandas para acompanhar essa situação, mas no momento está sendo buscada uma solução acordada. Se não for possível, sempre tem as outras possibilidades da atuação. E é muito importante essa atuação, tanto na busca do acordo quanto na impossibilidade. Então, vamos ao judiciário. Eu estava pesquisando ontem, doutor, e vi que alguns advogados, é uma opinião de alguns advogados, de que a CPI, muitas vezes, por membros da CPI não terem um conhecimento do direito jurídico, eles acabam produzindo um material muito grande e aí, quando vai para o Ministério Público, aproveita pouco. Então, esses advogados falaram que quando eles trabalharam nessas situações, eles mais descartaram papéis do que utilizaram. O quanto depende uma CPI, depende da qualidade, por exemplo, das pessoas que estão ali tocando, de um relator, né, ou de um presidente, para não, muitas vezes, chegar lá no fim e produzir pouco de... É que a CPI ela tem um escopo diferente. Quando eu falo de procedimentos instaurados na promotoria, eu falo de procedimentos administrativos independentes dessa CPI, que estão em curso nas promotorias aqui de São Borja. Isso eu posso dizer, eles existem. Com relação à CPI, ela é uma comissão parlamentar de inquérito. Ela é um outro meio investigativo que está sendo instaurado aqui pelos representantes do povo de São Borja, numa atuação que entenderam aqui os parlamentares necessária, tendo em vista essa série de demandas que a gente vem aqui na rádio, a gente escuta, a gente sai na rua, a gente escuta, a gente vai à promotoria, chegam em nós. Então, não tem como nem falar sobre uma CPI que está em curso, que eu entendo o escopo dos parlamentares de vendo essa demanda,
das pessoas que votaram neles para que eles representassem o povo de São Borja. Eles estão promovendo uma investigação que eles entenderam necessária para dar uma resposta para a sociedade são-borgense. E eu, sem nem ler esses documentos que estão até em curso, é difícil dizer, até opinar sobre uma coisa que eu não vi e que ainda está sendo produzida. Agora, tem um detalhe, doutora. Essa empresa, questão Corsan, essa empresa que foi privatizada, a Corsan, Companhia de Água do Rio Grande do Sul, e aí existe aquele detalhe, às vezes na televisão lá, aquelas letrinhas pequenas que aparecem numa determinada publicação lá, que a pessoa não lê. O que diz o contrato? Pode aumentar, pode não aumentar, então tem que buscar também aquelas pessoas que foram responsáveis pela privatização, né? Porque a empresa defende o lado dela. E a empresa vai defender o lado dela. E claro que o parlamentar, ele busca lá, preservar também o eleitor, a comunidade, enfim. E só vai ser resolvido pós-relatório final enviado ao Ministério Público, não é? Pode ser resolvido por acordo antes. A sociedade demanda uma resposta. O que está sendo buscado com essas reuniões essa reunião que houve com a Corsan e com... já houve 2 reuniões, pelo menos, né? Uma que estava eu e a doutora Janice, nós fizemos a reunião online, levando essas demandas que nós temos na promotoria. A Corsan, mas com relação à empresa ser privatizada ou não ser privatizada... eu entendo que, como promotora de justiça, seja uma concessionária de água, seja uma concessionária de energia elétrica, ou seja uma concessionária de transporte público, ou seja uma concessionária de telefonia, existe uma prestação de um serviço público. O que é uma concessionária? É um ente, pode ser público ou privado, que recebe uma delegação de um órgão público para prestar um serviço público. No caso da energia elétrica, da água, da telefonia, que é um serviço de comunicação, da própria internet, são concessões de serviço público, essas concessionárias que atuam, que são serviços públicos essenciais. E toda a prestação de serviço público essencial, ela é fiscalizada pelo Ministério Público, porque há uma necessidade coletiva de receber esse serviço. E ela tem que ser fiscalizada de uma forma bastante próxima. Por quê? Porque eu, cidadão são-borgense, o seu Zé que mora aqui na esquina, a dona Cleide, todas as pessoas, elas precisam de água. Elas não têm o poder de dizer, eu vou comprar água de fulano, eu vou comprar água de Beltrano. Não, a cidade de São Borja escolheu e realizou um contrato com a Corsan para a concessão de água. E a dona Cleide, o senhor Igor, nós não somos exatamente clientes, né? Nós somos usuários. Então, o nosso poder de barganha ali, ele está muito menor, né? Mais mitigado do que, no caso, por exemplo, de eu quero comprar uma geladeira. Existem inúmeras empresas que vendem geladeira e eu escolho a minha geladeira da forma que eu entender melhor. Mas no caso da água, não. Eu vou comprar a água da empresa que a minha cidade realizou o contrato. Então, essa situação gera uma assimetria ainda maior da pessoa que recebe a água, que recebe a energia elétrica, que recebe o serviço de telefonia, do que no caso dos outros produtos. E ainda existe uma situação que é toda regulamentada, no caso da água, pelo Código de Águas, que é uma lei, para que o serviço público seja prestado de forma adequada. Doutora, com relação ao ente público, político, prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores, aqui nós temos, inclusive, gente de São Borja, senador da República em São Borja, poderemos ter um deputado agora. O Ministério Público se preocupa muitas vezes com alguns excessos, tipo assim,
3 meses de 100 dias de governo, tantos R$ 1.000 gastos em diárias. O Ministério Público busca apurar, sem não havendo uma denúncia de que esse dinheiro está sendo bem versado? Essa parte de atuação de fiscalização de qualquer rubrica, né, inclusive das diárias, ela tem a atuação do Ministério Público. Já atuei em outros casos que versavam sobre essa parte de fiscalização de diárias. Mas eu posso dizer que muitas delas vêm pelas vias normais. Pode ser instaurado de ofício, mas muitas vêm pelas vias normais, que são denúncia de alguém do povo ou do próprio Tribunal de Contas, que muitas vezes aponta que tem uma irregularidade, porque o próprio Tribunal de Contas tem essa função de fiscalizar as contas públicas. Agora, no caso do senador da República ou de pessoas que vão atuar já na esfera federal, essa fiscalização vai ficar com o órgão, né, com o Ministério Público Federal e não com o Ministério Público Estadual, por uma questão de cada um atua, né, na sua esfera. Eu não sei se tu vai responder, doutora, mas já vi que tu consegue driblar bem as perguntas e, claro, é uma coisa inerente ao ofício, tem que ser, né? Não pode falar de casos específicos. Casos específicos a gente tem até uma vedação. Tem que ter um cuidado, né? Mas eu quero te perguntar, não para a promotora, mas para a doutora Laís. O STF é um dos temas que está na boca do brasileiro. A gente vai na esquina, tem um cara falando que o Alexandre de Moraes, teu ex-professor de Direito, é ditador. Que o STF ele é todo de um lado. Que o STF manda no país. Qual é a tua visão como advogado de tudo isso? Se o STF tem realmente essa possibilidade de ter esse poder todo, e como que tu vê a atuação do STF no Brasil? Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal, ele tem muito poder que é dado pela Constituição. E ele tem atribuições... ele é o guardião da Constituição Federal. Meu próprio tese de conclusão de curso foi sobre análise de decisões do STF na área de guerra fiscal. Eu tenho especialização como tributarista. E o meu primeiro estágio no Ministério Público foi no Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal. E eu entendo que, sim, o Supremo Tribunal Federal ele tem esse poder que lhe é garantido pelo povo, porque só o povo tem todo, né, o poder, ele tem como origem o povo. E isso quem diz é a Constituição Federal. E o Supremo Tribunal Federal, ele atua nessa situação, como um delegado, como todos nós, como o Ministério Público, como o Poder Executivo, como o Poder Legislativo, pela delegação do povo. E entendo eu, como promotora de justiça, também o Ministério Público atua como delegação do povo. E nós estamos sujeitos ao povo. Se a nossa atuação ela sofre críticas, se o povo não se sente satisfeito e amparado com o poder que ele delegou, o povo tem o dever de exercer a sua insatisfação dentro da lei, né? Afinal, se o povo tem o poder supremo, só ele pode realizar essa insatisfação. E eu entendo que quando a justiça falha, quando a nossa atuação como profissional operador do direito ela falha, isso traz consequências muito tristes para a sociedade. Como, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais tem linchamentos públicos. E eu penso que é porque a população está vivendo presa, está vivendo cercada ali na sua casa, tendo que muitas vezes tentar lidar com uma criminalidade cada vez maior. Nós conseguimos superar em número de homicídios o México, recentemente.
Somos um dos países que mais mata. E quem mais sofre são os jovens e são as populações mais carentes, que têm menos formas de se defender. Então, eu acredito que se qualquer órgão público tem a sua imagem... tem perda do seu prestígio na compreensão da sociedade, eu acho que cabe a cada órgão, seja o Ministério Público, seja o Supremo Tribunal Federal, fazer uma reflexão da sua própria atuação, para verificar se está atuando de acordo com o poder que foi delegado pelo povo. Nós tivemos agora, sábado, a posse das subseções da OAB, né? Inclusive o presidente do Rio Grande do Sul deu uma chegada junto no STF, né, o LAMAC. Doutora Laís Saboia Souto, vem de uma formação acadêmica numa universidade aí, tida como a mais renomada do Brasil, com professores excepcionais. Eu gostaria de lhe perguntar, São Borja agora tem a universidade, aqui a Faculdade de Direito. Qual é o nível que tu encontraste assim dos advogados de São Borja? Dá para ter uma opinião assim? Nós temos, acho que, 2 turmas formadas apenas na Unipampa. Sim. Mas no geral, assim, dos advogados? Eu acho que nós temos muitos advogados mais antigos do que essas turmas aqui em São Borja. Acredito que... Aliás, eu gostaria de pedir desculpas ao Dr. Nairon e à própria OAB, que eu não estive presente na posse da OAB, porque eu estou doente. Quem esteve em audiência comigo essa semana sabe que eu não parava de tossir a semana inteira. Então, eu realmente fiquei em casa porque eu estava me sentindo mal. Mas eu agradeço o convite. E reconheço que a OAB é um órgão essencial à justiça e a atuação dos advogados é essencial. Mas eu posso falar mais da Unipampa com relação aos estagiários. Os estagiários de direito são os acadêmicos com quem mais tenho contato da Unipampa. E eles são excelentes, são dedicados, fazem perguntas extremamente pertinentes, técnicas. Outro dia eu tive uma pergunta que era sobre a diferença entre uma liminar e uma tutela antecipada. É algo extremamente técnico, que talvez não seja pertinente aos nossos ouvintes, mas eu vejo a preocupação do acadêmico em compreender os institutos jurídicos que são essenciais para a sua atuação. Então, eu fiquei realmente surpreendida com a excelência do ensino da Unipampa, com o interesse dos alunos que são estagiários no Ministério Público. E nós tivemos recentemente a Semana do Ministério Público lá na Unipampa, que lotou 2 salas inteiras. Então, eu acho que nós temos aqui um grupo abençoado de atualmente, né, estagiários e poucos formados, mas que em breve teremos mais advogados sendo formados aqui por São Borja de excelente qualidade. Muito bem, nós queremos agradecer a doutora Laís Saboia Souto, promotora, pela vinda. Vai retornar mais vezes, doutora? Com certeza. Muito obrigado e, olha, uma entrevista esclarecedora. E nós ficamos mais uma vez agradecidos, e você pode acompanhar aí através das redes sociais da página da Butuí FM, facebook.com/ButuíFM. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutora. Eu que agradeço a oportunidade da Rádio Butuí. Se houver novos convites, certamente estarei aqui. Muito bem, agradecemos a doutora Laís Saboia Souto, promotora, falando ao programa Estúdio Butuí.